A Aline pergunta o seguinte: tudo bom, Aline? Em 2011 fiz o exame no braço e deu algumas alergias. Agora em 2020 fiz o sangue e deu tudo negativo. Sofro com urticárias terríveis, não sei mais o que fazer. Aline, o problema do exame do braço é um exame excelente quando feito com extratos padronizados, tem um índice de sensibilidade e especificidade bastante razoável que dá para nós fecharmos o diagnóstico. Inclusive, a gente só faz a vacina da alergia quando a gente tem realmente o prick teste positivo, porque muitas das vezes quando você tem um prick teste negativo, né, você não faz a vacina de alergia. Quando você tem uma IgE positiva também você não faz, mas isso a gente vai explicar melhor, até porque a IgE positiva ela não indica uma especificidade ao extrato que você vai tomar com a vacina e, consequentemente, pode ser que a vacina não funcione ou, pior, pode ser que a vacina deixe você até mais sensibilizado, tá bom? Então é importante a gente deixar isso claro. Agora, em relação ao seu problema, que você fez o exame no braço, pode ser que tenha sido prejudicado pelo chamado dermografismo, ou seja, você tem uma urticária dermográfica. O que significa dermografismo? A capacidade que você tem de escrever na pele, ok? Então, a partir do momento que você coloca uma superfície pontiaguda e você pressiona aquela superfície pontiaguda, os eosinófilos, basófilos e mastócitos são rompidos, são liberados os mediadores inflamatórios e, consequentemente, dá aquela faixa, dá aquela porção escrita, né? Então, isso é chamado dermografismo. Isso acontece também quando você faz o prick test ou teste alérgico de pele, porque quando você pressiona o punctor, só o ato de pressionar você já rompe as células como mastócitos, eosinófilos e basófilos e, consequentemente, acaba causando aquela pápula, aquela reação eritematosa avermelhada no local, tá bom? Então, aquilo ali pode dar um falso positivo e, consequentemente, não ser positivo. Muito bem. Mas, em contrapartida, a IgE específica também é um exame excelente, tem um alto índice de especificidade, ou seja, quando dá positivo é muito difícil ser um falso positivo, mas quando dá negativo, existe uma chance de ser um falso negativo, entendeu? Por isso que ainda precisam do médico, porque precisam ainda do bom senso, da questão subjetiva do médico, porque ainda não dá para você afirmar que os biomarcadores podem fazer diagnóstico de forma precisa. Os biomarcadores ajudam, auxiliam, são complementares, são exames complementares, mas ainda precisa da avaliação do médico, ainda não conseguiram substituir o médico por um algoritmo, né? O dia que os biomarcadores forem muito específicos e muito sensíveis, aí não vai precisar do médico. Mas, por enquanto, ainda precisam do médico, porque esse computador quântico chamado cérebro precisa funcionar e precisa ter o seu bom senso para avaliar. Então, você tem que avaliar o teste positivo, né, que pode estar relacionado a um falso positivo, ok? E também o teste de pele, né, que pode estar relacionado a um falso positivo, e também o teste de sangue, que pode estar relacionado a um falso negativo. Aí bota no colo do médico e o médico vai ter que ver de acordo com os sintomas, com os sinais, com a história clínica, com o passado familiar, ou seja, vários outros parâmetros que devem ser acrescentados a esses parâmetros e, consequentemente, serem avaliados. Existe uma outra possibilidade de fazer o chamado teste de provocação, né? Ou seja, o paciente é submetido diretamente, através de outras vias, à substância alergênica e pode ser que após essa submissão, após essa exposição, ele comece a desenvolver sintomas. Então, se o sintoma for positivo, então haveria um teste de provocação positivo, que de certa forma, se for para um caso de um alimento, por exemplo, não sei qual é o seu caso, porque você não diz aqui, o teste padrão ouro para diagnóstico de hipersensibilidade alimentar não é o prick test, não é a IgE específica, é o teste de provocação. Tá bom, Aline? Então, aqui não é uma consulta médica, não entenda isso como uma consulta médica, entenda isso como um compartilhamento de informações para que você tenha uns conhecimentos gerais melhorados e você possa, então, discutir isso com o médico, seu médico assistente, sempre é ele aquele que vai dar o veredito final. E você coloque, olha, eu tenho determinadas dúvidas, eu pesquisei um pouco na internet e um médico falou sobre essas situações, explicou direitinho, e eu queria saber se isso estaria relacionado ao meu caso, tá bom? Então não interprete isso como uma consulta pessoal. Somente seu médico assistente é que vai lhe dar o veredito final e vai lhe explicar o que está acontecendo realmente, em específico, em particular com você, tá bom? Um abraço, obrigado, Aline.